Olá pessoal, esse ano vamos ler a Bíblia toda. Já estamos em Coríntios, 2 Coríntios. Hoje vai ser o capítulo 1 ao 3º. E eu quero aconselhar você a essa Bíblia muito interessante, simples, fiel e de leitura agradável. A Bíblia viva, tá bom? E ela é acessível. Capítulo número 1, verso número 8, está no início desse capítulo o resumo daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos. O apóstolo Paulo está começando a falar sobre seus sofrimentos. E não é qualquer coisa, é muita coisa. A tal ponto que ele diz, além da nossa capacidade de suportar. Você já pensou nisso? E ele continua dizendo, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Ele achava que ia morrer. Isso tem acontecido com você? Você tem passado por tanto sofrimento, tribulação, por problemas que está difícil de aguentar, maior do que as suas forças? Você tem perdido a esperança? Escute esse vídeo até o final e você vai aprender como resolver isso. O apóstolo Paulo então diz essa sensação que a própria vida seria perdida, que ele seria assassinado, executado. Então a palavra de Deus diz no verso número 9, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. Às vezes, na nossa vida, chega a um ponto tão difícil que a gente abre mão de acreditar naquilo que a gente pode fazer e confia em Deus de uma forma mais fervorosa. Não espere chegar tão difícil para que você grude em Deus 100%. Comece já dependendo dele o tempo todo. Diante de todo esse sofrimento, o apóstolo Paulo então olha para Deus e para aquilo que Deus é, inclusive em relação a ele mesmo. É isso que dá a ele esperança e vigor para continuar e não desistir. Verso número 3, bendito seja Deus. É isso que ele está falando sobre Deus, ele está louvando a Deus. E ele diz, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele sabe quem é Deus e sabe que Deus inclusive é Pai de Jesus e Pai dele. E ele diz, Pai das misericórdias. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que a gente merece. Deus de toda consolação. Consolado por Deus não é Deus passando na nossa mão, oh, tadinho, não. Mas ser consolado por Deus é revigorado, é uma força interior, é um vigor, é um fogo, é um poder, é um renovo dentro de nós. Isso que é ser consolado por Deus. Por isso é possível, diante dos sofrimentos da vida, dos problemas do dia a dia, a gente não se abater, não ficar depressivos, angustiados, desanimados, sem esperança alguma, mas é possível nos levantarmos e continuarmos. O apóstolo Paulo, no final desse capítulo, ele vai resolver um mal-entendido com a igreja de Corinto. Que mal-entendido é esse? O que entre eles não haviam compreendido e criou uma animosidade. Criou uma situação que você sabe estranha entre a igreja e o apóstolo Paulo, e isso podia afetar o afeto, o amor que a igreja sentia por Paulo. E ele vai dizer que esse mal-entendido é que o apóstolo Paulo havia prometido, planejado visitá-los, mas não foi. Aí a igreja de Corinto, ela é muito inteligente, ela diz assim, quando planejei isso, será que eu fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim ou não? No verso número 17, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês acham que eu sou como as pessoas do mundo, que falam sim querendo dizer não? Que não cumprem com a sua palavra? Eu não sou assim, muito pelo contrário, diz o capítulo, eu sou como Jesus. Ou procuro ser como Cristo. Cristo é aquele que cumpre exatamente aquilo que diz. Eu também procuro ser fiel àquilo que falo. Ou seja, caminhando pelo sim. O apóstolo Paulo vai explicar no final desse capítulo e no início do capítulo número 2, por que ele não foi a Corinto. Diz ali no verso número 22, pois o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Para poupar a igreja, ele não os visitou. E o verso número 1 do capítulo 2 diz, por isso eu resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Paulo não os visitou, para não gerar nessa visita tristeza, tanto no coração dele como da igreja. Porque você sabe que na igreja de Corinto, ela outrora era perversa e pecadora. E algumas coisas ainda precisavam ser ajustadas, arrumadas, alguns erros corrigidos e algumas pessoas disciplinadas. Então a expectativa do apóstolo Paulo com a segunda carta
é enviar a Corinto, eles corrigissem o que ainda estava errado e disciplinassem quem merecia, para que quando o apóstolo Paulo os fosse visitar, fosse com alegria e não com tristeza. Fosse para consolá-los e confortá-los e não para corrigi-los. No verso número 5 até o verso número 11, o apóstolo Paulo vai lembrar daquele rapaz lá do capítulo número 5 de 1 Coríntios. Aquele que tinha relação sexual com a própria esposa do seu pai. O apóstolo Paulo vai dizer, lembra daquele rapaz? Ele já foi corrigido bastante. Diz o verso número 6, a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Que punição é essa? Não foi o apóstolo Paulo disse que ele deveria ser corrigido. O apóstolo Paulo não puniu ele. Quem puniu foi a igreja que disciplinou. E disciplinou como? Corrigindo, se afastando dele. Você quer viver na prática do pecado? Então você não tem mais comunhão conosco, porque nós queremos a Cristo, uma vida transformada. O apóstolo Paulo então diz, agora perdoe-lhes. Perdoe esse homem e o console, para que ele não seja dominado por uma tristeza excessiva, ou seja, para que ele não deixe o Evangelho e a Cristo. No final do capítulo número 2, o apóstolo Paulo vai começar dizendo sobre a nova aliança, sobre esse aroma de Cristo que nós temos. Uma coisa muito interessante no verso número 12, quando cheguei a Troade, na Grécia, no norte da Grécia, para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, para a pregação do Evangelho, a muitas igrejas ele pedia, orem por mim para que o Evangelho, as portas do Evangelho sejam abertas. Aqui é uma porta escancarada. Entrou para a pregação do Evangelho, mas ele não fica muito tempo ali. Por quê? Porque ele sente falta de Tito, do seu cooperador. E ele vai até a Macedônia procurá-lo. Olha que interessante, na caminhada cristã, a gente não caminhar sozinho. Olha como a gente precisa de companheiros, colaboradores, pessoas junto conosco, onde a gente for. Olha que esse chamado, ele é pessoal, ele é individual, mas a gente precisa estar junto com homens honestos e sinceros de Deus. O apóstolo Paulo vai falar então no verso número 14, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente. Olha que interessante. Apesar dos sofrimentos, Paulo sabia que Deus o conduzia. Apesar dos sofrimentos e que Deus conduzia, o apóstolo Paulo tinha certeza que conduzia para a vitória. Olha que coisa mais maravilhosa ler isso na Bíblia. E o apóstolo Paulo sabia que em tudo isso Deus nos conduzia à vitória e no meio de tudo isso nos usava. Não olhe os sofrimentos, coloque os teus olhos em Deus. Saiba que Ele te conduz no meio de tudo isso, vitoriosamente, para a vitória, e no meio de tudo isso vai te usar. Como inclusive um aroma suave de Jesus Cristo. Já pensou? Deus chegando perto de você e sentindo, nossa, você tem um cheiro do meu filho, o Cristo. Olha que honra, olha que glória, olha que fragrância, de vida e não de morte. Capítulo número 3 e último capítulo, Paulo então vai falar sobre que nós somos cartas vivas de Cristo. Não cartas escritas em papel, mas no coração. Não pela pena, mas pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai falar aqui sobre transformação de vida. É isso que significa cartas vivas de Cristo. Você sabe como era a igreja de Corinto, ou como ela começou? Cheia de pecados, todos os dons, mas muito fraca em caráter. E aqui o apóstolo Paulo está falando agora já da transformação que o Evangelho causou dentro da igreja. É isso que o Evangelho precisa causar dentro do teu coração, da tua vida, transformação. E no final do capítulo, a glória da nova aliança. A antiga aliança era a lei, a nova, a graça. A antiga era gravada em pedras, a nova em coração. A antiga mostrava a condenação, acusava tão somente. Na nova não, nós somos justificados. Deus assume os nossos erros, morre no nosso lugar como substituto. Na antiga, como se manifestava gloriosa, através do rosto de Moisés que brilhava com a glória de Deus, mas desvanecia, se perdia com o passar do tempo. Na nova aliança, é o Espírito Santo agindo no teu coração e no meu, transformando as nossas vidas. E o tempo dessa manifestação toda. Na antiga, essa glória no rosto de Moisés ia se enfraquecendo cada vez mais, a cada dia. Na nova, não. Aquilo que o Espírito Santo começa em mim e você nos transforma é eterno. Portanto, eu digo para você em nome de Jesus e todos nós,
e com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem e estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo.